realmente nesse quesito não é fácil ser aceito pelo aquilo que é. Mas amor é bem ser feito escondido no boné. Preferível pôr a cara, limpar, honrar as palavras. Se não for assim, melhor meter o pé, mané. Firme na base, segurando a emoção. Faça que seu proceder converse com seu coração. E seja feliz, sem dar vacilo. Força de movimento é fé, só vê quem é, segue quem quer. No caminho da luz. Força de movimento é fé, só vê quem é, segue quem quer. No caminho da luz. Olá, boa noite aí no Brasil, bom dia, aqui é o Léo Rossetti, né? O Léo Rossetti aqui, né? Uma boa noite aí para todos que estão aí nos acompanhando no Brasil. E essa música aí é uma música que eu vi ali no story, né, do Léo, né? E achei assim muito legal ali, uma música forte, tem uma energia forte, né, pra gente começar com alegria, com força aqui, nessa manhã aqui de Oakland, 10 horas da manhã, né? E muito frio, it's so cold today aqui. Muito, muito frio, né? E essa música aí, uma música... Vamos colocar um pouquinho de novo ela? Vamos lá. Será que é a internet? Então voltamos aqui, tivemos uma pausa ali. Eu falava que nós estamos de volta com o nosso tema obsessão e auto-obsessão, né? E passamos uma pausa ali por conta de estarmos very, very busy, né? Muito ocupado esses dias todos e com muitos eventos, muitos cursos, enfim. Mas estamos de volta hoje aqui, nesse dia 8, né? Para o Brasil é dia 8 de julho de 2023. E aqui em Auckland, Nova Zelândia, a gente já está no dia 9, no domingo, 10 horas e alguns minutos da manhã aqui de domingo, do dia 9 de julho. Estamos no futuro, enquanto vocês estão aí no Brasil, na Europa, estão ainda no dia, né, 8 de julho de 2023. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora deixar para o Léo falar aqui quem está aí, já está aí com a gente, né? Certo, boa noite a todos. Entraram aqui Isabelita Ribeiro. A primeira pessoa que entrou foi o Inato Bruschi. O Inato Bruschi, então, né, a Grace Avancini, seja bem-vinda, e Isabelita Ribeiro também. Isso, Isabelita Ribeiro, Silvana. Silvana é a Ingrid, né? Olha só a comadre lá de Brusque, aliás, Brusque não, ela está em Tubarão. Deco Farias. O Alexandre Farias, o nosso professor e trabalhador da CI, o Recanto do Saber. Legal, Alexandre, seja bem-vindo, welcome. Certo, Aline Abastos. A Aline, que está sempre ligada aí, né, Aline? Um grande abraço aí para você, tá? Um bom sábado ainda para vocês, né? Estamos no domingo. Sim, Eduardo Styling. Eduardo Styling, que não é da Cunha, né? O nosso grande ali, o gestor lá da TI, né? Do CI, o Recanto do Saber, né? Muito legal. Então, estamos aqui nessa manhã fria, hoje está muito úmido, muito frio, né? Eu gosto do frio, gente, eu gosto do frio, mas olha... Hoje o negócio está pegando aqui. Hoje aqui o negócio está muito frio aqui, tá bom? Então, vamos lá. Colocamos uma música alegre no início. Entrou mais pessoas aí? Entrou mais a Adriana Martins Diniz. Seja muito bem-vinda, Adriana, não é? Aqui na nossa live Obsessão e Auto-Obsessão. E vocês daqui a pouco vão poder fazer perguntas. Hoje a gente está muito livre. Eu não tenho nada assim, como sempre nas minhas palestras e nos meus cursos, eu não me programo para nada. Então isso já faz parte da minha pessoa, né? O Léo já se acostumou com isso, né, Léo? Já, estou acostumado. O Léo no começo ficava assim, meu Deus, oh my God. Mas aí sabe que eu sou do improviso total e até eu demorei a perceber isso, né? Cada um é do seu jeito. Quem mais entrou ali? Entrou aqui Edenir, entrou e mandou uma boa noite. Edenir, seja bem-vindo, meu querido. Vanderleia Borba também. Vanderleia Borba, a grande guerreira Vanderleia, né? As palestras muito boas da Vanderleia, né, Márcio? Sim. Muito boa. É isso aí, Vanderleia Borba, seja bem-vindo aqui. E o Deco Farias falou alguma coisa, daqui não dá para ler. Deixa eu ver, ele mandou também boa noite, bom dia.
Obrigado. Boa noite e bom dia, é verdade. Ô Alexandre, espero que você esteja se recuperando, meu querido. Sempre nas minhas orações eu peço por você, né, na sua recuperação aí. Um perrengue aí que o Alexandre passou, mas vai dar a volta por cima, vai mudar a alimentação, mudar tudo, tomar muita água, que é muito importante. Comer coisas saudáveis, né, Léo? É o que a gente faz aqui, né? Mesmo no inverno, tu vê, a gente tá na base do chá aqui, quente, porque tá muito frio, mas a gente não para de tomar líquido, né? Isso é muito importante para o rins, para o organismo como um todo. Sim. Entrou também o Osvaldo Bis. Osvaldo, do GNI Continuador, eu lembro você, Osvaldo. Muito bem, para você, para sua família, tudo de bom aí. Então, pessoal, falta. Já passou, nós vamos começar já, né? 5 minutinhos já passou. Então, hoje, dando sequência, né? A gente teve um time aí, né? Um break time, uma quebra no tempo da live por conta de um monte de compromisso, mas a gente está de volta aqui, né? A gente está de volta agora, né? E hoje nós vamos ali até perto do meio-dia, 1 hora e pouca de live aí. E eu acho que o Léo tem alguma questão que você queria fazer, Léo? Tem uma pergunta aqui para a gente iniciar, que é assim, ó. Como diferenciar situações da vida onde a gente está sofrendo com o obsessor de outras situações que é apenas a lei de causa e efeito agindo? Interessante. Muito interessante a sua pergunta. Veja bem, há uma confusão muito grande que as pessoas fazem, né? Antes de fazer uma resposta mais contundente dentro da pergunta do Léo Rossetti aqui, eu gostaria de fazer primeiro uma colocação assim para contextualizar a resposta depois. É muito importante que vocês notem que todos nós, né, nessa nova descoberta que o JF fez, que também vive dentro de mim, né? Aqui eu sou Zé Araújo agora, né? Médium. Não, estou um pouco mais alto. Mas para contextualizar essa resposta, e as pessoas que estão escutando agora, que estão nos vendo e que vão nos ver depois e que vão escutar, todos nós temos um arcabouço, né, psíquico de entendimentos, experiências e inclusive nível que já adquirimos nas vidas passadas. Veja só, a gente adquiriu já uma coisa que a gente já está na gente já. E isso interfere na lei de causa e efeito também, ok? Como o que a gente faz hoje interfere na lei de causa e efeito também. Agora, dentro da amígdala cerebral, que é a descoberta que o JF fez, que tem muitas coisas dentro da amígdala cerebral que ele fez, que ele tratou muitas pessoas aí pós-pandemia ali, né? E durante e pós-pandemia, na questão de síndrome do pânico, da questão do circuito de papéis, da amígdala cerebral que ficam com crenças limitantes e crenças cristalizadas, como o próprio JF, né? Com problemas de comer banana à noite e certas coisas. Assim também é em relação ao conhecimento. As pessoas que estão dentro do movimento espírita é uma coisa. As pessoas que estão estudando, que cada um dentro do movimento espírita, dentro do estudo, né, do Livro dos Espíritos, que é o livro principal, né, já está dizendo, o Livro dos Espíritos, né? O restante é misto, é uma parte dos Espíritos com a parte do grande compilador, que nós temos gratidão eterna, Allan Kardec. Ok. Então, veja bem, cada uma dessas pessoas, desse arcabouço, dentro dos limites do seu entendimento, ou algumas paixões por determinadas perguntas, determinados temas dentro da doutrina espírita, né? O movimento espírita, que é feito de pessoas, as pessoas dentro do seu arcabouço, elas colocam, cristalizam certas coisas que não têm a ver com o que realmente quer dizer a resposta do Livro dos Espíritos, e as pessoas não estão preparadas para certas perguntas do Livro dos Espíritos. Isso eu já vi ao longo desses 30 e tantos anos que estamos dentro 36 anos, acredito que nós estamos dentro da doutrina espírita, né? Tentando nos melhorar cada vez mais, né? Ninguém é santo, ninguém é perfeito. Agora as pessoas querem arrumar defeitos nas pessoas para se afastar, porque é uma justificativa. Isso acontece por causa do grau espiritual das pessoas. Agora, veja bem, para poder responder a pergunta do Léo, que eu vou pedir para ele fazer de novo, porque eu precisava falar tudo isso, porque você tem na lei de causa e efeito, olha, antes de responder a pergunta dele, eu vou dizer, tem pessoas que fazem uma prece pedindo quando não estão legal, mas durante dias, meses, ela estava fazendo o quê? Cuidando da vida dos outros, falando mal das pessoas, impedindo que outras pessoas vá na casa espírita, porque eu não confio mais no Zé Araújo, não confio na Nícia, eu não confio no Léo, não confio e não sei quem. Quer dizer, ela colocou isso na cabeça dela, não é? E aí o que é que ocorre? A pessoa vai fazer uma prece. Olha só, falta o pão nosso do cada dia, que é o Pai Nosso, né? E outra, a prece tem que vir do coração. Como é que você, com o seu coração
sujinho, no caso, né, cheio de mágoa, ou perseguindo alguém, ou fazendo fofoca de alguém, você vai lá fazer oração. Olha só o nível. A mesma coisa, uma pessoa que vai assassinar uma pessoa, vai na igreja se benzer, fazer oração para proteger ele, para matar outra pessoa. Isso é nível. Então, antes de responder a pergunta do Léo, eu queria colocar isso para vocês pensarem sobre isso, né? O que é lei de causa e efeito, que eu estou fazendo a oração, estou fazendo tudo de bom agora, só faz 2 meses que eu estou fazendo tudo de bom. E o tempo que eu fiz, que não foi tudo de bom. Então vamos lá contextualizar, repetir a sua pergunta. Sim. Como diferenciar as situações da vida onde que a gente está sofrendo com um obsessor de outras situações que é apenas a lei de causa e efeito? Então, primeiramente que há uma diferença e há uma similaridade, né? Porque uma pessoa está sofrendo algo da lei de causa e efeito, né? Por exemplo, acontece uma coisa no local ali, a pessoa ainda culpa os espíritos que é obsessor, porque existem coisas que acontecem na natureza que estão bem elaboradas em 2 perguntas assim que são muito... Tem que ler, reler, estudar. Que é a pergunta 536 e 537 do Livro dos Espíritos. Onde muita gente subentende que são os elementares, são os espíritos que estão ali. Não. Esses espíritos tem até uma reprodução do espírito em Miramês, em outros livros. Tem interpretação de outros espíritos ali, como Ramatiz, em outros livros. Olha, desses 36 anos, já vi muitas interpretações das 2 perguntas 536 e 537 do Livro dos Espíritos. Onde... mas o espírito deixou o vulcão cair em cima daquela cidade. Miramês faz inclusive uma interpretação lá, que eu lembro, faz muitos anos que eu li. Mas que como se fosse uma obsessão, que o obsessor fez aquele galho da árvore cair, que o obsessor fez aquilo. Não. Você estava no momento errado, na hora errada, no lugar errado. Ou você não era nem para ter ido para aquele lugar. Não é? Depois tem aquelas questões que são as leis naturais também, que vão falar sobre isso, né, que é mais adiante. Mas essa questão 536 e 537 tem A, tem B, 537B, tem mais explicações. E quando acontece um fenômeno com qualquer um de nós, não pode ser nem lei de causa e efeito, nem obsessão, simplesmente a atuação, como tem ali na questão 536 e 537, da natureza que estava agindo por alguma coisa que estava agindo, e diante dessa ação que estava acontecendo, você não deveria estar ali. Ou, mas eu provoquei aquilo, o obsessor que provocou, caiu coisa no chão, isso aí a culpa é minha. Não, quando as pessoas estão assim, principalmente as pessoas da inteligência emocional, é porque elas estão com culpabilidade interna. Estão transferindo os seus perrengues de culpa para coisas que estão acontecendo à reveria da pessoa. E nem sempre, e na maioria das vezes, não tem obsessor nessas questões. É a nossa auto-obsessão de prejulgar uma pessoa. Por exemplo, as pessoas que fazem parte do disponível, ou do continuador emocional, ou do continuador ativo, né? Olha, mais disponível, continuador emocional e o futurista ativo também, continuador ativo, esses aí, ó. Disponível, continuador emocional, continuador ativo, futurista ativo, esses 4 podem ter uma pressa muito grande. E até o diferente, em muitos casos também, quando não estão bem, de julgar, para julgar uma coisa, uma fala de uma pessoa, uma mensagem, já criar na cabeça que é isso, que é aquilo, sem saber a história que tem por trás, sem saber como é que a pessoa está, como é que a outra pessoa está, o que é que está acontecendo com aquela pessoa, por que aquela pessoa fez isso. Não, eu já... não pode fazer isso. O Léo não pode fazer isso. Se o Léo disse isso, é porque o Léo não presta. Isso tudo é auto-obsessão. Você está se auto-obsidiando, ainda mais obsidiando outras pessoas. Porque muitos de nós podemos nos auto-obsidiar e ainda sermos obsessores nos relacionamentos de pai, filho, mãe, parceiros, parceiras, na escola, no trabalho. Tem gente que se torna obsessor do outro no trabalho. Porque implica, porque aquela pessoa, porque aquilo ali, porque eu não gosto daquela pessoa. E está dentro do movimento espírita. Pessoas que estão dentro do movimento espírita não querem que o outro chegue por causa de ciúme. Como é que pode uma pessoa estar dentro de uma casa espírita e morrer de ciúme, implicar dentro da casa espírita lendo o evangelho? Olha só, é a mesma coisa da pessoa que vai na igreja católica, sei lá, no culto, e eu vou fazer um culto culto eu acho difícil, eu nunca vi isso no culto não, mas em igreja católica eu já vi as pessoas lá se benzer, rezar e depois ir matar ou pedir proteção para... É a mesma coisa
coisa a pessoa ter na casa espírita e sentir despeito, ciúme, está lendo o evangelho sobre a caridade moral, a caridade material, é um tema do dia e a pessoa está fazendo aquilo. Não tem consciência, Zé Araújo. Olha, é níveis, por isso que, antes da pergunta do Léo, eu contextualizei a questão ali do arcabouço, da amígdala cerebral, da pessoa ter já conquistado algumas coisas nos mundos onde viveu ou nas vidas anteriores. Todos nós trazemos essas bagagens no nosso campo mental, que é o campo espiritual, que é o princípio inteligente. Ok? Tá certo? Então nós trazemos isso tudo no princípio inteligente. Muito bem. Chegou mais pessoas? Sim. Entraram aqui DAIFZ, não sei, uma sigla. Eudith Schmidt, Mara Caldas, Augusto Baummartz, Rafa Minervini, Paloma Souza, André Schmidt, Léo Ribeiro, Jaqueline Franzmann, peraí que tá aqui. Ixi, enfim, tinha mais pessoas, mas sumiu aqui, mas... Sumiu, tudo bem, depois elas voltam. E tem alguma pergunta, alguma coisa? Talvez tenha que ler ali. Aqui eu não... Aqui não vai. Deixa eu ver. Muito bem. Ali, ó, tem uma pergunta assim Tem uma da... pergunta? Deco Farias, o Alexandre Farias. Isso. Nós temos tido uma onda de obsessão e auto-obsessão por causa da política, ultimamente. O que fazer para se livrar dessa onda deletéria? Seria uma obsessão com consequências auto-obsessivas? Ô Alexandre Farias, uma boa pergunta, né? E embora eu sou uma pessoa muito neutra nessa área ali, né? Até porque eu amo a todo mundo, não importa se a pessoa é de direita, de esquerda, de centro, para mim é espírito, é ser humano, isso aqui é transitório, a política é transitória, esse mundo é transitório. Uma coisa que não é transitória é a nossa evolução, o nosso amor, né? O nosso sentimento. Eu oro por todos os lados, eu sou bem sincero, eu não coloco nenhuma energia contra ninguém, não é? Entende? Nem contra o Lula, nem Bolsonaro, nem contra a questão. Agora, ele trouxe um tema muito interessante, o Alexandre. E o Alexandre é muito amplo esse tema. Só esse tema levaria 2 horas para me explicar, mas eu vou tentar resumir o máximo possível diante do meu parco, pequeno conhecimento e entendimento, neutramente, sem tomar nem partido de lados nem nada, mas o que existe é o seguinte: tudo que nos ocorre, pelo que a espiritualidade me respondeu, Alexandre, é de acordo com o nosso inconsciente coletivo, o que nós estamos vivendo e o que nós estamos provocando na própria sociedade. Porque assim, olhem que existe uma questão de ciclos, né? E nesses ciclos que vão acontecendo, esses ciclos eles vão se modificando. Por exemplo, eu quando fui fazer nos primórdios da minha pesquisa com o JF, né? Enquanto JF, na minha pesquisa das pessoas mais antigas, o que aconteceu, eu queria saber uma coisa. O que eu queria saber é se existia ciclos, porque eu estava com inspiração de que existia ciclos, né, das inteligências ativa, emocional e racional. E isso foi nos anos ali de 1990, aliás, no ano de 2001 eu comecei essas pesquisas e encontrei pessoas. Eu estava saindo da rádio, né, era um locutor, era um radialista da rádio, inclusive, de Blumenau, Santa Catarina, Brasil. E aí eu fui perguntar, inclusive, uma das pessoas que eu perguntei foi o pai do próprio Marcelo Rosenbrock, né, o seu Nelson Rosenbrock, e outras pessoas que eu perguntei que mais de idade, como é que era naquele tempo, né, e dos anos 60, porque o JF, ou eu nasci nos anos 60, o JF não, só tem 38 anos, eu não tenho mais do que ele um pouco, né. Então aí, muitas pessoas de várias etnias, né, me responderam que nos anos 60 tinha uma coisa que todo mundo tinha muito movimento, fez fortuna como dono da Sharp Corporation do Brasil, o dono na época o dono daquela que era da TAM, comandante Rollini e outras pessoas, e pessoas que tinham pouco estudo, mas tinha muito energia. E as pessoas me responderam que nos anos 60, 50, 60,
que foi essa era do trabalho, da atividade, da proatividade, essa coisa toda, ali as pessoas tinham, e muita gente ia parar na casa de saúde. Essa pergunta eu não fiz, eles me responderam, mas muita gente ia parar na casa de saúde, que era casa de repouso, porque não acompanhava essas pessoas, ficavam exaustas porque não conseguia acompanhar. Isso foi um ciclo. Aí depois, perguntando a pessoas, eu digo, será que houve outro depois? Perguntar a pessoas que já passaram, aí já eram pessoas mais ou menos da minha idade, né? Mais ou menos um pouco mais, né, de idade, que nos anos 80 foi a era de Aquário, nos anos 70, aliás, depois dos anos 70, aquela era de Aquário, de Woodstock, paz e amor, rock and roll, e foi também uma era muito racional, onde veio um tal de curriculum, um tal de, acabaram com o tal de admissão, veio um tal de ginásio, um tal de científico, você tinha que ter racional, você tinha que ter técnico, você tinha que ter isso, apareceu muita coisa técnica, apareceu muitas pessoas com os prêmios Nobel, né, como foi o caso em 1973, o Christian de Duve com os lisossomos, e buscando o interior dentro de nós numa racionalidade. Veio a questão do QI, nesses anos ali vieram a questão do QI, que foi uma coisa muito ruim, né? Qual é o seu QI? O QI é 180, 200, e muita gente foi colocada porque tinha um QI altíssimo, mas não tinha relacionamento, né? Não se relacionava. E dentro desse ciclo que houve nos anos 80, houve um ciclo que foi muito dos CDFs dentro das escolas, menininho de óculos, CDF, algumas pessoas devem ter passado por isso, aquele CDF dentro da escola, mas também veio uma questão de problemas psicológicos, foi onde cresceu a busca por criar doenças, porque as pessoas não conseguiam ficar presentes, tinham muitos que ficavam com medo porque era muita racionalidade, muita frieza, muita gente foi buscar essa área da terapia, da psicologia, porque não entendia como não podia alcançar certas pessoas naquela área totalmente racional. E depois, nos anos 90, né, já no final do século passado, final dos anos 80 para os anos 90, veio um ciclo que eu presenciei, esse ciclo, que foi a questão do ciclo emocional, onde todo mundo era demitido porque não sabia se relacionar. As pessoas não eram bons técnicos, eram bons proativos, mas não sabiam se relacionar, e começou uma questão de inteligência emocional, muitos best-sellers, pessoas escrevendo sobre as emoções. Aí veio muitos autores sobre a questão da inteligência emocional, veio também acompanhando uma enfermidade, como foi nos outros ciclos anteriores, que foi aí criada a depressão, que é uma melancolia que todos nós temos, e muitas elas são muito, muito fortes, e aí, como disse, né, lá atrás, uma coisa dita muitas vezes, ela se torna verdade, né? Foi Marx, não foi quem disse isso? Foi Lavoisier, foi um filósofo, agora esqueci, isso aí eu já sabia disso, você vê como é a nossa memória, mas uma coisa dita muitas e muitas vezes vai se tornando uma verdade, né? Então, esse ciclo emocional, e agora nós estamos num novo ciclo, né? O ciclo emocional foi embora, né? E a gente está num ciclo agora ativo novamente. Estamos vivendo um ciclo ativo, onde as respostas são muito imediatistas, onde as pessoas julgam com muita rapidez, onde as pessoas, Alexandre e todos os as pessoas tiram suas conclusões muito rápido, as pessoas ficam com raiva muito rápido, as pessoas querem uma pressa, o tempo está passando muito rápido, o dia passa muito rápido. Nesse ciclo ativo parece que as coisas estão voando. Aqui mesmo a gente sente, mesmo numa psicosfera inconsciente coletivo, que é bem irracional aqui, né, bem distante, bem profundo, mas o tempo e as pessoas estão com a rapidez de julgar, uma rapidez de crucificar a pessoa, uma rapidez de ficar chateada com o outro, né? Eu falo assim, ó, todo mundo é dentro do seu arcabouço, né? Como eu falei inicialmente, antes de responder a pergunta do Léo, e agora respondendo a pergunta do Alexandre, tem uma obsessão coletiva? Sim, eu creio que tem. Principalmente em background tem esse ciclo que é natural, acontecendo, que é um ciclo da inteligência ativa, e background ali, né, está esse ciclo ativo, mas nessa camada em cima, o que é que tem nessa base? Tem uma questão da rapidez da informação, da fake news, né, que são as notícias falsas, das pessoas querendo fazer, assim como tem gente que vive para fabricar vírus, para poder vender antivírus, para fazer tudo isso, existem pessoas também para provocar, ver o circo pegar fogo. Eu creio que a gente tem que ter a caridade moral, né? Eu fico com o Evangelho segundo o Espiritismo, irmã Rosário, onde ela diz assim, que a caridade material é muito fácil de ser feita, mas a caridade moral é muito difícil. A gente respeitar a opinião do outro, respeitar o processo do outro de individualidade, respeitar o processo de crescimento das pessoas, e no teu julgamento, ou no julgamento de quem quer que seja,
diante de que esse é o melhor caminho, esse é o melhor caminho, my way is, não, o meu jeito é esse, eu penso assim. Nós temos que respeitar, porque se a gente não, os espíritas que se dizem espíritas, que fala de caridade, que fala de tudo isso, não tiver a caridade moral para com essas pessoas, nós vamos entrar, Alexandre, nessa obsessão coletiva, porque cada um tem a sua auto-obsessão, e existe essa obsessão coletiva de lados, de guerra, parece que a gente está voltando nos tempos idos já, das barbáries, né? E a gente tem que ter o quê? Por que tem certos países que não existe isso? Porque os espíritos que estão ali já estão em outra categoria, é um experimento na Terra já, das pessoas que estão em determinados países. Eu me recordo já da Suíça. Ah, mas aí onde você está, saiu em 4º lugar, Nova Zelândia, em segurança, né? Em lugar para ser seguro. Sim, 4º lugar. Mas, mas se você for pensar assim, que não tem preconceito, que você lá, você sente um negócio... A Alice teve a oportunidade de ir na Suíça, lá com o JF. É uma colônia, como a Alice fala, é uma colônia espiritual fora da Terra, a Suíça. Porque você vai ver aquela energia neutra por todo canto, mas uma energia neutra já é avançada. Ah, existe neutro não avançado? Sim, vai ter neutros que nasceram como Chico Xavier, vai ter neutros racionais que nasceram como Gandhi, vamos supor lá, né? Mas vai ter neutros que nasceram como neutro para... Até nasce pequeno, magro, tudo, porque se eu tivesse corpo, eu ia lá e... Aí eu não vou conflitar. Muito obrigado pela pergunta, Alexandre. Eu não sei se eu respondi aquilo que você estava no seu arcabouço, mas eu respondi para todo mundo e é a minha pequena opinião. Lógico que eu tenho muita coisa para falar sobre isso, mas eu resumo no amor, na caridade e principalmente na vibração positiva para essas pessoas. Porque nós ficarmos contra quem quer que seja, não vai ajudar a pessoa que está fazendo alguma coisa de errado ou aquele que fez ou deixou de fazer. Nós temos que pensar em nós fazermos as coisas certas, para a gente provocar, porque, como diz a espiritualidade, né, nos bons espíritas, ali na segunda página, né, e também nos bens terrenos, né, que nós somos devedores uns dos outros. E que se estamos lendo isso agora, né, diz no Evangelho, já estamos melhor do que 100 anos atrás. Certo. Tem mais uma pergunta da Flávia. Quando uma pessoa passa a ser um obsessor nessa vida, isso já pode ter vindo de outras existências? A oração ajuda a gente a se proteger dessa obsessão? Até em sonho me procura. Eu oro para que seja feliz. Então, Flávia... Obsessor encarnado. Eu sei. Flávia Ribeiro, então. Flávia, muitas vezes as questões não são obsessivas, que a pessoa é o nosso obsessor. O que é que a gente tem que estudar aí primeiro? Pode até ser. O que nós temos que estudar primeiro é qual foi a abertura que nós facultamos às pessoas. As pessoas só, olha, tanto encarnado como desencarnado, o que eu tenho aprendido nesses 36 anos de busca de compreender a doutrina espírita, que numa encarnação muitas vezes não dá ainda, né? É que tudo é a abertura que a gente vai dar. Porque até para uma pessoa encarnada nos obsidiar, temos que ter dado abertura para isso. A gente tem que ter se relacionado com a pessoa, seja no âmbito familiar, no âmbito pessoal, emocional. A gente tem que ter dado muita liberdade. E tem muitas pessoas, muitas personalidades, grupos naturais de inteligência, que se a gente der muita abertura, eles acham que é forever. E você que faz parte do GNI disponível, ninguém vai credibilizar que o disponível agora virou ruim, que o disponível agora... Não, ela sempre aceitou, a Flávia sempre aceitou, a minha mãe Maria José mesmo... Os netos nunca respeitaram a minha mãe, Maria José Mendonça Maria João, uma pessoa maravilhosa. Não é porque a minha mãe não, porque se minha mãe não fosse maravilhosa, eu nem comentaria se ela era ou boa ou ruim, nem falaria o nome dela. Tem seus defeitos? Tem. Mas minha mãe tinha um apelido que eu coloquei nela, que ela ficava doida. Dizia, minha mãe, a senhora é tão boa que não presta. Porque era tudo exagerado. Se as pessoas chegam para comer, toma mais comida, as pessoas ficam chateadas, é tudo demais. Então, aí as pessoas o que querem fazer? Ah, vou lá na casa da dona Zezé, porque ela vai enfiar comida no meu prato. Chegavam sem avisar na hora do almoço. Por quê? Porque minha mãe não ia dizer não, minha mãe, vamos dar um jeito, né? Percebe? Então, as aberturas que as pessoas da inteligência emocional facultam para outras pessoas, seja esposa, marido, parceiro, companheiro, depois, quando eu agora estou pensando em mim, agora estou pensando na minha família, agora eu quero mais isso, até em sonho, porque o que é mais mal resolvido,
Muitas vezes as pessoas assim, eu estou sonhando com fulano. Por exemplo, eu agora estou no fuso horário, né? Eu tiro um cochilozinho quando dá. No cochilo eu posso me encontrar com alguém no Brasil. No cochilo que eu estou dando. Se o meu cochilo é 40 minutos, é muito rápido no mundo espiritual, deu tempo de eu me encontrar com algumas pessoas no Brasil. Agora, se eu passo o dia todo aqui no cochilo, vamos supor, tem dias que não dá para cochilar, não consigo cochilar. Como é que eu vou dizer, eu sonhei? Não, porque quando eu estou dormindo aqui, vocês estão acordados. Quando eu estou acordado, vocês estão dormindo. Já pensou uma pessoa dizer, não, você sonhou não, porque está no seu? Foi uma pergunta que o Léo me fez esse dia, né, Léo? Não, eu sonhei com determinada pessoa no Brasil. Eu disse para ele, você sonhou porque você, de alguma forma, é verdade, de alguma forma, durante o dia eu pensei nisso. Eu pensei no meu tio, eu pensei na minha mãe, aí eu sonhei com meu tio e com minha mãe, porque eu estava pensando neles, uma coisa que eu queria resolver para eles. A mesma coisa, o sonho. Pode ser a pessoa indo lá no sonho, e pode ser que a pessoa nem foi. A imagem da pessoa ficou porque aquilo está me atormentando, porque eu não estou sabendo lidar com esta situação. O sono e os sonhos está muito bem especificado no Livro dos Espíritos, na questão 400 e até a questão 412. Lógico, tem muita gente que defende a interpretação dos sonhos de Freud ou de Jung, quando vai ler ali aí fica indigesto. Tem muita gente que quando vai ler o Livro dos Espíritos para estudar, é indigesto, porque eu já criei na minha crença cristalizada, na minha amígdala cerebral, eu já tenho uma camada lá que eu repudio toda a verdade que vier. Isso é em todos os aspectos da vida. Então eu quero criar uma justificativa que eu... meu Deus do céu, o Léo está me obsidiando. Esse Léo, José está me obsidiando porque eu não consigo parar de pensar. Não, eu não consigo porque ficou mal resolvido entre mim e o Léo. Falta uma conversa definitiva, falta alguma coisa a dizer para o Léo. Olha, Léo, eu penso isso. E é assim. Mas eu não quero o teu mal assim. Entende? Quando a gente não resolve certas coisas, e alguns grupos têm esse problema. Eu vou até citar para vocês quais são os grupos naturais de inteligência, baseada na descoberta do JF, né, que vive também nesse corpo. E é um corpo que cabe duas pessoas. Isso é interessante, isso, né? A física devia estudar isso, né? Duas personalidades bem diferentes. Então, o que acontece? Todos os grupos, 4 grupos de várias inteligências, que tem o campo mental em último, que não nasceu nessa existência para ter acesso ao, vamos dizer assim, ao campo do neocórtex cerebral, ele tem acesso, mas não vai ter completamente viver ali, porque vive aqui, ou vive aqui ou aqui, ou seja, então vamos lá. O disponível, as pessoas fazem parte do GNI disponível, as pessoas fazem parte do GNI fazedor, as pessoas fazem parte do GNI continuador emocional e as pessoas fazem parte do GNI continuador ativo. Esses 4 grupos, se eles não resolverem as suas pendengas, as suas pelejas, as suas mágoas, os seus ressentimentos, as outras coisas, isso vai virar uma auto-obsessão. E que vai parecer que a pessoa é o meu obsessor vivo. E a pessoa pode ser, já está, sim, mas eu dei espaço. O que eu quero dizer é isso. E não foi por culpa da Flávia, nem culpa da minha mãe, naquela época que tinha uma mulher que ia lá, sabe, ia visitar, forçava a visita, não era nem convidada, se convidava essa dona Neuza lá, e ela não gostava da minha mãe. Mas ela ia lá para ver a vida da minha mãe, o que é que tinha comprado, o que não tinha comprado. A planta chegava a murchar. Uma vez eu mostrei para minha mãe, minha mãe deu uma tapa na minha boca, porque eu, sem querer, eu disse: mãe, essa mulher não gosta da senhora, a senhora não gosta dela, porque é mesmo assim. E a mulher já estava lá, e minha mãe bateu na minha boca. O único filho, eu acredito que apoiou na boca da minha mãe fui eu, porque eu falava mesmo, eu sentia, e a planta murchou quando a mulher saiu, a mulher chegava, e minha mãe não conseguia se livrar disso. Por quê? Porque ela... Imagine você, a questão da imagem, né? E outros também, outra coisa, a questão da bondade exacerbada, e uma série de outras coisas que juntam e as pessoas não conseguem dizer. Assim como também os emocionais, as pessoas que estão da inteligência emocional, esses 4 que eu falei aqui, não é só eles, outras pessoas podem fazer isso, mas esses 4 têm muita dificuldade de pedir desculpa. De pedir desculpa não é pedir, I'm sorry, né? Não estou falando disso, não estou falando de uma questão polite, uma questão de educação, não. Eu estou falando de fazer desculpa quando você cometeu um engano. Não vou pedir não, porque senão eu vou estar errado, eu já fazia isso, já falei para você. Então o que você aprendeu com o espiritismo? E muita gente, não vou ser espírita por causa do Zé Araújo, vou ser espírita por causa do Léo, por causa de fulano, por causa de Ciclano, por causa do Alexandre, por causa de Ciclano. A pessoa faz isso, mas no fundo, nem o Zé, nem o Léo, nem o Alexandre, nem o Zezinho, nem a Mariazinha são dono e nem representam o espiritismo. Quem representa o espiritismo é os espíritos. Os espíritos. Não eu, nem o Léo, nem o Alexandre, nem a Alice, nem quem quer que seja, nem a Flávia, ninguém vai representar. Não existe representante. Muitas vezes pessoas querem ser dono do espiritismo, querem fazer
um monte de coisa, um monte de sistema, e cada vez que eles sistematizam o espiritismo, pior fica, mais as pessoas, os jovens vão se afastar. Porque os jovens, eles têm na palma da mão as respostas. Você tem que criar alguma coisa, você tem que fazer a velocidade que está acontecendo nesse ciclo ativo. E não essa coisa amorosa, vem aqui porque Jesus quando andou em Cafarnaum, aqui o Esde para você, meu filho. Não. Aí, escutando eu falar, vai dizer, ele é um obsessor, o Zé Araújo. Por quê? Porque fala coisas que são lógicas que as pessoas não alcançam. Porque eu estou dentro do meu melindre, eu estou dentro da minha concepção, da minha interpretação, do meu my way, do meu jeito, de como eu entendo as coisas, como eu entendo o espiritismo. Eu procuro falar uma linguagem sempre mais acessível, uma linguagem que todos nós venhamos entender, mas tem muitas coisas que a gente não vai poder baixar tanto o vocabulário para poder nos fazer entender nesse momento. Ok, Flávia? Espero ter ajudado. Depois que eu tentei responder a sua pergunta, eu já estava falando já de uma forma geral para outras pessoas que vão estar assistindo posteriormente. Muito obrigado, Flávia. Um abraço para você, para o Léo Ribeiro, para o Gustavo, para o Miguel, para essa família que vive realmente buscando os seus melhoramentos constantes. Ok? Inato Bruschi manda uma outra pergunta. Como vou saber se estamos com obsessor ou algo negativo junto de nós? São nos atos e as coisas que fizemos na vida e para as pessoas? Bom dia para vocês. Olá, Grace Avancini. Obrigado pela pergunta. Assim, Grace, não é uma coisa tão fácil de certas pessoas perceberem. Por exemplo, existem grupos que vai ter mais dificuldade de perceber isso. Principalmente esses que eu falei, que tem o campo mental em terceiro plano nessa existência. Porque em outras já usou muito o campo mental. De alguma forma eu não usei bem. Muita gente não tem um campo mental hoje, não é porque não usou bem no passado, é porque tem o novo aprendizado, nova inteligência, seja emocional, seja ativa, né? Isso é maravilhoso. Tanto que nesse livro sobre a reencarnação eu pretendo escrever muitas coisas sobre isso, né? O Léo está sempre esperando esse livro aí também, como muita gente, não é? E assim, como é que eu vou... A Grace pergunta, como é que eu vou identificar quando é uma auto-obsessão, quando é obsessão? E aí faltou um detalhe na sua pergunta, e quando sou eu mesma, ou eu mesmo? Porque assim, existe uma coisa que é um timeline, né? Ou seja, uma linha do tempo, uma timeline, uma linha do tempo. Nessa linha do tempo, há os grupos que eles não querem olhar para trás. Isso são vários grupos, o futurista racional e outros não querem olhar para trás. Eu quero olhar daqui para frente. E muitos só estão olhando lá na frente. Outros só querem olhar o agora, que são o otimista e outros grupos que existem agora. O agora, ou seja, now, não nessa timeline, eu passo para mim, no good, né? Não é bom. Então, o que é que vai acontecer? Eu como Grace, eu como Flávio, eu como Maria José, seja qualquer pessoa da inteligência emocional, qualquer inteligência, eu pratiquei certas coisas. Eu impliquei, mas eu não tenho noção que eu impliquei. Eu impliquei? Com quem eu impliquei? Com quem eu fiz alguma coisa? Com quem eu gritei ou com quem eu não fui falar mais? Porque a primeira coisa que os emocionais fazem quando não está chateado com a pessoa é não se comunicar com a pessoa, não manda mais mensagem, né? Não estou falando comigo, porque os emocionais assim não. Com fulano ele pode fazer o que for, eu não fico brava com ele. Eu não fico brava com determinadas pessoas. Que é a questão do privilégio entre aspas. Mas com determinadas pessoas eu já me falou verdade, quis ajudar, eu me afasto. Principalmente os emocionais se afastam de pessoas ativas ou pessoas muito racionais, frias. Eles criam uma coisa só porque a pessoa não está seguindo o que ele está dizendo, porque quer que siga aquilo. Isso é uma auto-obsessão? Não. Isso é uma característica de ser algo que eu preciso melhorar. E você já está no caminho certo, né, Grace? Você, além de ter vários níveis no inato, você frequenta a ACI, você busca se espiritualizar, você busca melhorar constantemente. Agora eu não estou falando para você, estou falando em geral. Eu tenho que pegar a sua pergunta e tornar para todo mundo, para ajudar todo mundo. Então, você está no caminho e você está perguntando porque você quer compreender. Então, o que eu faço então, JF? Desculpa, o JF não, o JF está aqui, Zé Araújo. O que eu faço, Araújo? Olha, primeiro eu tenho que fazer aquilo que eu aprendi com o Espírito de Santo Agostinho, através da questão 919 do Livro dos Espíritos. Primeiramente, Allan Kardec, já no final, né, faltando já 100 perguntas para ele finalizar a segunda edição de O Livro dos Espíritos, que a primeira teve de 500 a 501 perguntas. Então, quando ele estava ali, e dá para pensar que Kardec estava mais ou menos assim, fazendo uma analogia, né, ele com o continuador ativo, ele estava assim pensante, ele pensou como
O que a gente faz? Qual é o meio mais prático, mais objetivo de nós nos livrarmos do mal, de nós não causarmos o mal e o mal não nos influenciar? Mais ou menos assim. Essa questão 919, não é? Aliás, não, é 419, é a total, essa daí total. Aí, primeiro a espiritualidade dá uma resposta muito curta, enigmática até. Mas para Allan Kardec não era enigmática, porque ele conhecia os sábios, eles tinham estudado todas as questões, né, no Instituto de Pestalozzi, no IVER, na Suíça. E a resposta da espiritualidade na questão 909 é: um sábio da antiguidade já vos disse. Aí ele escreve ali que para nós, quando foi traduzido do francês, ficou um pleonasmo, né? Ou seja, conhece-te a ti mesmo, que nós deveríamos nos conhecer, ok? E com isso muita gente criou o tal da reforma íntima, criou muita coisa, só que como é que a gente vai reformar uma casa que não conhecemos todos os cômodos? Ok? E aí, mas não, aí não satisfeito, aí o Kardec vem assim: nós sabemos toda a grandeza dessa máxima e papapá, mas ele estava querendo catucar, eu quero saber o meio prático. Aí, quem é que responde? É o Espírito Santo Agostinho, que eu segui durante muitos anos fazendo isso. Depois eu passei para o upgrade, né? A gente tem que, new level, né? Novo nível, né? A gente vai assim, e vamos melhorando. Embora muita gente vai julgar, achar que você não presta, que você não melhora, que você não... Olha, se você for ligar para o que as pessoas falam, quem é que está falando de você? Qual o grau que essa pessoa tem? Aonde ela, o que é que ela fez já para a humanidade? O que é que ela fez para as outras pessoas? Então, hoje em dia, eu só tenho piedade e oração para essas pessoas que, de alguma forma, ou caluniam, ou falam mal. Eu vou seguindo para frente. As pessoas vão ficando, né? Isso triste, é isso. Porque quando você começa a querer provar que alguém não presta, você perde seu tempo, energia e ainda está provocando a lei de causa e efeito contra você mesmo, ok? Agora, Grace e todos, o que é que vai ocorrer aí dentro dessa... Então, o Santo Agostinho, o que é que ele faz? Aí, Grace, você pode fazer isso, todos vocês que estão aí podem fazer isso, e eu também fiz isso durante muitos anos, que é o Santo Agostinho vem na questão 919, na resposta à questão 919A, ele dá mais ou menos uma receita, não uma receita de bolo, mas ele dá exemplo do que ele fazia. Eu vou resumir tudo que ele fala ali, porque é muito legal, é muito bom, todo mundo vive ali. Resumindo, eu me perguntar, me questionar, não é? Mas assim, me perguntava mesmo assim: olha, isso pode ser de 6 horas da noite, 7 horas, 8 horas, não importa, antes de dormir. Fazer o quê? Fazer uma pequena retrospectiva, como foi meu dia, se eu fiz mal a alguém, se eu impliquei com alguém, e principalmente para os grupos que têm um mental em terceiro. Disponível, continuador emocional, esses são os principais, que tem pouco, né? Depois vem ali o contador ativo e por último o fazedor. Por que o fazedor vem por último? Porque o fazedor tem um lado diferente dentro dele, ele tem um lado da justiça, ele sabe que ele fica: será que eu fiz, eu fui grosso, ele já vai fazendo isso. Agora, os demais não, principalmente o disponível, que é o que menos tem consciência de si mesmo, mas não deve usar isso como desculpa. Eu não sabia que eu estava fazendo isso, que eu estava sendo malzinha, não sabia. É lógico, porque quando você faz certas coisas, você não tem, para você aquilo é certo, mesmo que seja errado. Eu vou lá, por exemplo, eu vou lá no escritório do Léo, jamais eu vou fazer isso, nunca fiz, nunca vou fazer e nunca farei, de olhar as coisas dos outros. O que é que o Léo tem aqui? Nossa, aqui tem um negócio aqui. Entende? Mas a pessoa pode fazer isso, o continuador emocional é o que mais faz, sim, mas outros grupos podem fazer isso. Aí eu pergunto assim, aquela questão muito maravilhosa, né, de Jesus, né? Nem sei se foi Jesus que disse isso, dizem que ele disse, mas no Evangelho nem sei se está lá, que olha, é assim: o que nós não queremos para nós, não devemos dar quem? Aos outros. Aí a pergunta é: eu gostaria que alguém fosse mexer nas minhas coisas? Eu gostaria que alguém implicasse comigo, que alguém tivesse ciúme, que só porque eu disse uma coisa a pessoa não quer mais falar comigo, quer falar com outra pessoa? Essa é a pergunta. Eu gostaria, não importa se é católico, crente, se você vai mostrar isso para uma pessoa que não é espírita, eu quero saber isso, é isso que eu aprendi com o espiritismo. Mas tem pessoas que escutaram isso, mas não vão aprender, porque eu só faço o que eu quero. Não adianta o Zé Araújo falar, o Kardec vir, Jesus descer lá e dizer assim: meu filho, minha filha, olha o que você está fazendo. Porque a pessoa não tem essa consciência. Ela fala, ela prega, mas porque o que importa é o que a gente faz dentro da gente. O que você, ou qualquer um aí que está aí, que não gosta do Zé Araújo, não gosta de mim, você vai pensar de mim, não importa. Porque se eu cometi algum erro, essa palavra não existe para mim, se eu cometi alguma experiência negativa, eu não vou fazer mais aquilo. Eu vou realmente
me ajoelhar em espírito comigo mesmo, eu vou fazer, e não interessa isso a ninguém se eu fiz isso ou não deixei de fazer. O que interessa é o que você e o universo, o que você, God, não é? O que eles estão vendo tudo, está lá na questão 456, 457, 458, 459 do Livro dos Espíritos. Que muitas vezes os Espíritos nos dirigem, eles estão vendo, só dão atenção àquilo que realmente... Agora, se eu estou fazendo um monte de coisa, de ciúme, de tudo, aí sim, Grace e todos, eu vou convidar o obsessor, encarnado ou desencarnado. O encarnado, a gente às vezes é obsessor, e a gente só está dizendo que o outro é obsessor, mas nós podemos ser obsessor do nosso marido, da nossa mulher, do nosso filho. Eu conheci casos aí no CEIU, em Blumenau, aí no Brasil, Recanto Saber, de mães que obsidiavam seus filhos, porque queria que o filho fosse aquilo ali, não deixava o filho viver, não deixava a filha, e ficava ali, meu filho aí, criando problema, criando doença, aí você deve estar doente, tudo isso também é uma obsessão. Ai, meu Deus, vai morrer, vai fazer alguma coisa. Isso é uma obsessão, que até a criança pode... Tem criança que não vai absorver isso, mas tem criança que vai absorver, já vai ficar na vida cerebral, já vai virar um trauma. É interessante aqui, a cultura que eu estava vendo na Manukau Station, ou Bristol Myers Station, ou mesmo nos locais assim, as crianças como são criadas aqui, principalmente por essa entemia que é o que primeiro estava aqui, que são os Maoris, né? Eu estava percebendo que as crianças deles caem no chão, interessante, cai, ninguém dá bola, nem a criança dá bola, ele não chora. Aí eu estava vendo uma criança que já é de outras ilhas aqui, mais emocionais, de Samoa, quando cai no chão... Quer dizer, tudo que você está fazendo com o teu filho, tua filha, em nome do amor, é em nome do amor. É porque eu faço isso porque eu amo meu filho, minha filha, mas será que isso vai ser bom para ele, vai ser bom para ela? Por isso que é importante lá a descoberta do JF, que é as inteligências naturais humanas, porque eu saber como lidar com essa pessoa, como lidar com o meu aluno, como lidar com aquela professora, com aquela diretora. Mas muitas vezes eu sei disso, sei que isso é bom, mas eu não levo para a minha escola, não levo. Ou eu quero tudo dado, mas não quero fazer esforço nenhum. Eu mesmo sou de uma lei, é o seguinte, se perguntar para mim, a gente deve ajudar ali naquela escola, sim, mas eles também têm que querer ser ajudados, têm que participar, têm que entender, porque quando eu não entendo o processo, eu só quero levar um processo para levar o nome de que eu fiz aquilo, isso aí é maquiagem. Isso aí é uma coisa ruim. Eu já estou fazendo pior do que os políticos, porque eu estou fazendo algo que não é substancial dentro do meu lar, dentro da minha casa, dentro da minha família, dentro de mim mesmo ou dentro de mim mesma. Eu tenho que aprender o espiritismo e não tenho que me cobrar tanto, mas eu tenho que me cobrar normalmente aquilo que eu já aprendi e colocar em prática. Qual é a dificuldade de você alcançar um grau melhor nessa vida? É você não praticar aquilo que você escuta. Você fala para os outros, eu faço o que eu faço, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, ok? Muito obrigado, Grace. Lógico que a pergunta eu já respondi faz tempo, agora eu estava querendo ajudar as outras pessoas, né? Tem uma pergunta que é fora do tema, então eu vou deixar para depois, caso não tenha uma outra, mas tem uma... Sim, mas até eu quero agora lembrar de uma coisa, aquela música que a gente colocou no início, né? Sim. Uma música dessa banda que você escuta, né? Big Up. Vão dizer que eu sou do Candomblé, ou da Umbanda, vão dizer que eu agora já não estou mais espírita. Olha, as pessoas quando querem... Olha, ela quer destruir uma pessoa por causa do orgulho. Eu tenho que, em vez de dizer assim, poxa vida, o Zé Araújo é um espírito, coitado. Ele não queria nem ser médico, sofreu que só, passou fome, o cara não queria mediunidade, foi 3 anos ateu, fez tudo, fundou 2 casas espíritas, vive melhorando, caiu. Eu também não caio, não? Ah, você é santo, você também é santo. Vocês não caíram, não, nunca fizeram nada que desagradasse o universo ou desagradasse nada. Aí que a gente fica assim, então aquela música que a gente colocou, deixa lá a música, tá? Quem não entrou agora nem viu a música, foi muito alegre aqui. Ficou primeiro a música, depois nós entramos. Mas eu quis dar o exemplo da música, como as pessoas são. Elas não percebem o que é a caridade moral, elas não entenderam o que é o perdão que Jesus disse a Pedro. Elas não entenderam que uma pessoa está fazendo uma coisa, mas você tem que saber por que ela está fazendo aquilo. Porque eu posso mandar uma mensagem para você e dizer assim, pô, Léo, que lindo você tá, que bonito você tá, mas no fundo, aí você diz, poxa, mas o Zé, será que o Zé é casado, é solteiro? Como é que o Zé está fazendo isso para mim, né? Mas não sabe qual é a condição do Zé porque ele está fazendo isso, né? Entende? Agora, depois de umas coisas que aconteceram, eu não mando mais coração para ninguém. As pessoas que eu mandava ali coração, esse negócio, olha, gente, eu não mando coração mais para ninguém, não é? Eu até comentava aí com a Alice, olha, I promise, né? Não vou nem mandar, até pessoas que merecem coração, a partir de hoje, né? Eu não, o JF, né? E eu já não mando, né? O Zé, eu já não mando. Mas eu dei um conselho do JF, não manda mais nada para ninguém.
para poder as pessoas não usar isso contra si mesma ou contra os outros, né? Se afastando de um caminho que nem o Zé Araújo, nem ninguém é dono, nem você é dono do espiritismo, nem eu, nem ninguém, aliás, não existe, né? Olha aqui, só para lembrar de novo. Livro dos Espíritos, doutrina espírita, conhecimento sobre a nossa alma e sobre a eternidade, sobre a vida depois da vida. E o nosso comportamento aqui para nós evoluirmos, né? Ok? Então tem aqui uma questão da Flávia. Sim. Antes de eu buscar esse autoconhecimento através do Inato e da CEIU, eu era muito mais invasiva. É triste quando a gente coloca desculpas para justificar as nossas atitudes erradas. Quem falou isso? Flávia. Flávia Ribeiro, ela sempre me surpreende, porque ela não fica com floreio, porque existem disponíveis e disponíveis, né? Existem uns que já estão aqui, outros estão começando, não vai ter um melhor que o outro. Agora, tem disponível que pode fazer 500 cursos, mas o privilégio não sai. Quer fazer pergunta diretamente para o JF, achando que o JF tem tempo. Eu sou uma pessoa muito ocupada aqui, né, Léo? Oh. A gente nem conversa direito, né? Moramos na mesma casa, né? Sim. E a gente às vezes nem se encontra, não é verdade? Sim. Qual foi o dia que a gente mais conversou um pouquinho? Nem temos ido para o parque, não é isso? E tem pessoas que é assim, vou passar uma mensagem para o JF e eu vou querer que ele me responda. Será que eu não estou precisando estudar mais? Será que eu não estou precisando fazer mais coisas? Será que eu estou entendendo que eu gosto de um privilégio? Será que o privilégio é uma coisa do bem? Pode ser, mas também pode ser uma coisa do mal, o privilégio. Querer privilégio o tempo todo pode ser uma espécie de um egoísmo, né? Pode ser uma espécie de um orgulho, de um egocentrismo. E eu gosto muito da Flávia porque ela tem essa humildade de reconhecer, não, eu já fiz isso, ela está entendendo, ela quer entender, como a Grace também quer entender, está no esforço, está na luta, e é isso aí, gente. Viver é lutar, é ter lazer, mas acima de tudo é buscar se conhecer. Olha, até rimou. A Flávia falou obrigada, a música é muito boa, Deus abençoe vocês. A Irene pediu para colocar a música de novo no final. Boa, Irene! Otimista, vamos colocar, tu vai ver a música. A música é pra... Tem gente que é hiena, diz que é leão, mas não sei o quê. Essa daí, essa? Acho que foi essa, né? Ogum. É muito boa. A Claudicinha ajudou muito, com certeza, gratidão. Aí tem a pergunta do Diego. Diego, de onde você é, Diego? Fale pra ele, pra nós. Ele falou assim, mensagem dele inteira, né? Olá, boa noite. Diego, não me chamo Diego, né? Futurista racional, que usa bastante o neutro. Queria saber o que tem a ver os signos com as inteligências. Ai, meu Deus, Diego, rapaz, eu acho que tu tá com uma obsessão aí. Brincadeira, Diego. Meu Deus, olha, Diego, essa é uma pergunta que quando o JF fala sobre isso nos cursos, coitado, eu vou te chamar o JF aqui para me ajudar. Mas como agora eu não sou JF, sou Zé Araújo, então eu posso responder. Porque o JF, ele não pode responder tudo, né? Porque ele tem que ficar assim, ó. Ele não é político, coitado, não é nada, mas ele tem que ajudar todo mundo. E muitas vezes tem gente que é fanático por signo. Antes de responder a sua pergunta, o que é que tem um signo com as inteligências naturais humanas, eu gostaria de trazer uma pesquisa que eu fiz nós estamos em 2023, eu fiz essa pesquisa em 2021, e aí eu estava estudando o 2020, quando eu comecei a estudar, eu comecei a fazer o Identidade Energética, né, o JF, que inclusive nós temos uma turma hoje aqui da tarde, né? Sim. 4 horas de curso de Identidade Energética, onde as pessoas vão aprender a fazer seu autoalinhamento forever, né? Se viver 20 anos, o investimento não é nem o dinheiro, que é muito barato, porque é para a vida toda, mas o investimento são as horas, né? Aqui vai ter uma short version, né? Uma versão mais encurtada, que vai dar 4 × 4, 16, né? E no Brasil são 32 horas, enfim. Olha que coisa maravilhosa. Mas quando eu estava fazendo essa pesquisa, o JF, né, e eu ali também ajudando o JF, porque eu não sei se quem sabe mais se é eu ou o JF, não acredito que sou eu acredito que sou eu. Mas o JF é um cara, o cara é porreta, é frio, ele não se incomoda com certas coisinhas não, né? Eu aqui tenho um lastro um pouco mais emocional, esse lado disponível, né? Eu acabo, né, ficando meio triste, né, quando as pessoas julgam, né? Mas o JF, ele passa por cima dele mesmo. Ele, não é? Ele engole espinho e transforma em flor. Olha só, Diego, pergunta difícil, hard, mas eu não vou fugir não, porque, né, eu não sou de fugir de nada. O que ocorre? Na pesquisa que eu estava fazendo em 2020 para 2021, onde eu estava querendo entender por que eu tinha que fazer essa identidade energética, fazer esse programa que vai ajudar demais a humanidade, ajuda todo mundo que é do reiki, da apometria, da fonoterapia, do Theta Healing, da bioenergia, coerência cardíaca, não importa, porque ele, em background, ele dá toda a estabilidade e a lógica para que você vai usar determinadas técnicas, né? Seja a barra de axis, etc, etc. Agora,
Quando eu estava fazendo essa pesquisa, porque eu sou muito cético nas coisas que aparecem para mim, o JF, coitado, sofreu um aparecimento muito grande de um vórtice, de um portal que mostrava um digrama, um pentagrama, um hexagrama, lá com um monte de coisa, yang, não sei o que, ciclo tal, e aquilo. E aí, é lógico, como já passei isso na minha adolescência, né? E eu, não quero ver isso. E aquilo apareceu, aquilo insistiu, até que eu digo, não, eu vou ter que ir atrás disso. Numa dessas pesquisas que eu estava fazendo, eu, em vez de estar pesquisando na China, caí no Japão. Aí você vai dizer, o que tem o Japão com a pergunta do Diego, né? A gente vai contextualizar isso. Eu gosto de trazer toda uma base para que você abra o seu arcabouço, vocês abram a mente para entender. Quando eu fui fazer uma pesquisa, no Japão existe, pior do que signo do Brasil, porque pelo menos ninguém no Brasil faz assim, ó, não vou contratar você porque você não é de Escorpião. Não vou contratar você porque você não é de Gêmeos. Se você fosse de Touro, estaria contratado. Mas lá no Japão não tem signo. O negócio lá é o grupo sanguíneo. A, O, B, C, A, não existe C, né? A, O, A, já estou exagerando. A, não é A positivo, A negativo, B, o que é o RH lá. Tal. Aí, A, B, né? E A, B positivo, quer dizer, lá, para casar uma pessoa, para trabalhar, tem uma malta lá. Não é o Japão inteiro, porque está se renovando, mas existe isso na linha do inconsciente coletivo dessa questão de crença cristalizada, está cristalizada em muita gente que só se envolve com a pessoa dependendo do grupo de inteligência. Olha só que coisa fechada. E agora vamos transferir para o signo do Brasil, que ainda bem que o signo do Brasil é assim. Mas cientificamente, o que eu acho muito interessante, que eu tive que usar a pesquisa do JF, eu estava no ano de 2013, na Almada, na Federação Espírita Portuguesa, fazendo um seminário do livro, né, que eu escrevi, com a ajuda do JF também, foi em 2 mãos, eu e ele, não foi psicografado, como os outros livros que nós temos psicografados, que não são nossos. E eu estava lá na Almada, na Federação Espírita Portuguesa, fazendo um seminário de 2 days, né, 2 dias, sobre o livro Arqueologia do Ser. E dentro de todo esse desenvolvimento do seminário, que foi brindado com a psicofonia do espírito Fernando Pessoa, falando um português mais arcaico para aquelas pessoas que são portuguesas, né? E aí, em determinada altura, como diz os portugueses, uma senhora antropóloga e estudante da questão das personalidades pelos tipos sanguíneos e signos, a astrologia também profunda, ela me faz um questionamento assim. O que tens a dizer da questão dos signos, a questão da personalidade através do DNA, através dos pais, Bem, ela trouxe uma coisa muito unilateral. Eu já tinha as gêmeas, né, que frequentam o CIU, e já tinha a Gabi, a Letícia e a Carol, que são trigêmeas, nasceram com poucos instantes, não deu tempo das casas, da Lua, do planeta, porque cada planeta vai ter o seu sistema de rotação e translação, de ciclo, né? Nesse momento, em questão de 1 minuto, só se o cara quiser, não tem que ter uma diferença. E aí as 3 são o quê? Seriam no mesmo signo de Touro, né? As 3 são de 3 comportamentos diferentes. A Letícia, ela é da inteligência racional, é uma futurista. A Carol é uma otimista. E a Gabi, uma fazedora. E aí eu pergunto, e elas têm comportamentos diferentes, têm conflitos, porque todas 3 vão ter conflitos. Quando pequena, quando adolescente tinha conflito, porque uma não queria esconder as roupas, a outra queria, agora eu não quero fazer nada, e a outra, eu quero fazer. Então, olha aí. Aí você vê, Diego, como é que explicar isso aí, essa questão das 3, ser do Touro, mas não comportamento completamente diferente. Eu não estou aqui desafiando, dizendo que o signo não. Eu já fiz o meu mapa astral há muito tempo e foi batata. É uma coisa, o mapa astral, a pessoa tem sensibilidade. Aí você vai fazer, eu vou fazer um curso de barra de axis, mas eu tenho sensibilidade para isso? Ou eu quero dizer que todo mundo tem aquele problema? Porque o problema, as pessoas emocionais têm que aprender uma coisa. Cuidado com você tá no mesmo, falando a mesma coisa várias vezes de forma diferente. E as pessoas, só fala isso. Como tem uma pessoa aí que eu indico para todo mundo, é um psicólogo espírita, não vou dizer, mas ele sempre está batendo naquela tecla, filho, não sei o que lá, serve para aquelas pessoas, mas tem gente que já está cansada de escutar isso. Então as pessoas emocionais têm que ter cuidado, porque repeteco, gratidão, aí tem gente que não quer mais escutar isso, os ativos, os racionais, não quero mais escutar isso. Então, isso é um conselho que eu dou para toda pessoa da inteligência
emocional. Cuidado com o disco. Não, faz assim. Mas não fica no. Pode cansar as outras pessoas. Principalmente quem conhece as inteligências naturais humanas. Porque muitos espíritos que estão vendo agora nem sabem o que a gente está falando. Ele fala de JF, é quem? É irmão gêmeo dele? Esse cara é meio louco, esse tal de Zé Araújo, né? Mas a gente faz isso que é para separar, é separate, ou seja, uma coisa, né? Temos que trocar porque as pessoas começam a usar isso contra o espiritismo. Ou acha que o inato está dentro do espiritismo. Ou fica criando coisa. Infelizmente a gente tem que fazer isso. Ah, mas você não, mas eu acho natural isso. Para você é natural, mas a gente tem que pensar nos outros, querido. Não é, caridade é outra coisa. Olha aí, as pessoas não entendem quando eu faço isso. Ah, JF, Zé Araújo, mas se você souber o que se eu explicar tudo, você vai dizer, poxa, ele tem razão. Não é? Sabe, já teve gente que quando descobriu no inato que o Zé Araújo é espírita, que eu sou espírita, já disse, não, isso aí é coisa de demônio. Teve um trabalho que eu fiz com as pessoas da Assembleia de Deus. Eu soube até depois que ele era diácono, né? E tinha uma empresa. E ele, depois que descobriu que eu era espírita, sabe o que ele disse para mim? Olha, se eu descubro isso antes, eu tinha criado um preconceito, não tinha feito um trabalho maravilhoso que você fez na minha empresa. E antes de viajar, até me encontrei com ele na Rua 15, em Blumenau, e ele me abraçou. Ele não disse, demônio, demônio! Não, ele me abraçou. Porque ele disse, rapaz, até hoje o resultado que tu fez lá. Agora tem gente, empresa familiar que o JF fez trabalho, que quer matar ele. Por quê? Porque já tinha intriga de outras vidas, já tinha uma família que queria se comer, se matar. Aí o JF, coitado, foi parar nesses lugares. E não deu muito certo, porque as pessoas querem, ela quer usar o JF, eu quero, não, o JF é meu, o JF é meu, não, minha filha é melhor, meu filho é melhor. Aí não tem gente que dê jeito. Mas o homem lá da Assembleia de Deus, ele não fez assim, demônio, não, ele me abraçou. Agora tem muito crente que já faz. Eita, espírita deve estar com a macumba, né? Ok. Muito bem. Entraram mais pessoas aqui, a gente Sim. pode ir dando mais uma lida. Deixa eu ver aqui. Foi Sheila Scolari, entrou e mandou boa noite. Ah, mas o Diego falou que vive mais no neutro emocional, né? Que Ele falou que vive mais no neutro. no neutro ele é futurista racional. Ah, Exato. durante a minha narrativa é coisa negativa, Deus me livre. Dentro da minha narração, eu digo, isso existe muitos, eu tenho até filhos que são assim também, que são futuristas racional, mas vivem no neutro. Isso é positivo ou negativo, Zé Araújo, JF? Isso depende. Se você está observando as pessoas, você está conciliando, é o lado positivo de viver com o mais neutro. Agora, se você está se melindrando, se você está na zona de conforto, se você está, hoje eu não vou, né? Isso aí eu não vou nem falar. Aí é negativo. Então, tudo é positivo e negativo. Temos que conhecer mais, fazer level, né? Os níveis que tiverem tudo no inato, aí depois você vai estar liberto, né? As pessoas não sabem a grandeza que é o Instituto de Evolução Humana. Agora, tem que colocar dentro do espiritismo? Não. Por que tem que ter JF? Porque o JF ajuda todo mundo. Eu só ajudo os espíritas e os espiritualistas. O JF ajuda crente, católico aqui, né? Pessoas que vieram aqui de outras etnias em inglês. Aí sim. A missão do JF é 1000 vezes maior do que a minha. A minha é uma missãozinha pequena. É como se eu estivesse aqui quitando dívidas também, ajudando, né? Eu faço o que eu posso. Agora tem muito, né? Aquele rótulo espírita de sacerdócio, né? Aí é como dizia o Alamarrege, saudoso Alamarrege, né? É o espiritismo sem espírito, né? É o espiritismo, como é que ele dizia? Igrejeiro. Não é? É uma crítica que ele tinha e eu concordo muitas vezes com ele, né? Não só no Brasil, em Portugal, não tive a oportunidade de palestrar em muito mais de 15, 18 casas de espíritas em Portugal, não é? E todas as casas que eu fui teve psicografia, mas tinha casa que vinha uma psicografia ou duas, tinha casa que vinha 5, 6. Mas por quê? Porque aquela casa que vinha 5, 6, a psicosfera, as pessoas estavam ali, ó, às vezes tinha 400, 500 pessoas, tinha casa que era pequenininha, vinha mais psicografia, porque a pessoa tinha casa que era grande e não vinha tantas. Isso é questão da psicosfera, é o diapasão do inconsciente coletivo das pessoas que estão ali. Se a maioria, por conexão, já são ciumentas, vão ali para desfilar, vão ali para olhar a mulher dos outros, vão para fazer isso, vão para fazer aquilo, vai atrair, né? Aquela casa espírita vai ser perturbada. Se tem aquela casa espírita que eu não largo o osso, que é comigo, o trabalho não vai para frente, porque eu não tenho tempo. E já que eu não tenho tempo, também ninguém vai ter tempo. Tudo isso é a obsessão e a auto-obsessão dentro e fora da casa espírita. Nós somos pessoas na casa espírita. Nós somos espíritos também. Não é só os espíritos encarnados. Os anjos da guarda, guias espirituais, os mentores da casa são conforme você é e a maioria é dentro da casa.
Para que um espírito de uma estirpe lá científica vai perder tempo com uma casa que está cheia de ciúminho, cheia de milindre, que não faz palestra, faz mais estudo do que palestra, que não tem o serviço mediúnico ajudando as outras pessoas? Eu não vou perder tempo com essas pessoas. Isso é hierarquia, isso é uma lógica. Se existe essa lógica aqui pra gente, você imagina lá que a lógica ela supera essas pequenas lógicas que nós temos, que são do meio my way, né? Isso aí é obsessão pura. Auto-obsessão, e ainda mais eu estou obsidiando os outros. Porque no momento que eu travo o conhecimento dos outros, no momento que eu calunio, porque eu posso ver uma coisa errada, o Léo fez um negócio errado, cara, ele falou uma coisa pra mim, o que é que eu vou fazer? Eu vou sair espalhando isso? Mas eu não sou tão espírita assim, eu posso espalhar. Não importa o que você acredita, o que importa é que você aprendeu já. É o que você... agora, o Léo prestou para mim 100%, mas ele fez uma coisinha agora, pronto, acabou. Tudo que ele fez não vale nada. Isso aí tem que ter cuidado, porque isso aí é obsessão, você com sua auto-obsessão, outros obsessores querendo que você caia, que você justifique isso para não faça isso. Não faça isso, né? E outra coisa, pedir desculpa, pedir perdão é uma coisa que eu já trouxe dentro de mim. Eu sempre pedi, sempre vou pedir, sabe? E até gosto de pedir assim, se eu de alguma forma prejudiquei alguém com alguma coisa, não foi intencional. Graças a mim. Não é graças a Deus, não. Tem gente assim, graças a Deus, não, graças a mim. Agora, se eu for numa forma mais profunda, quem me criou foi Deus, então se eu erro, também Deus vai errar? Não posso dizer que é graças a Ele. Se eu disser tudo é graças a Deus, então até as experiências negativas que eu cometo, né, os enganos que eu cometo, é culpa de Deus também. Mas não, tem que ter cuidado com o que você vamos falar. Eu gosto muito da profundidade, né? E estou aqui há 7 meses, praticamente. Eu tenho me aprofundado muito nessas questões, né, interiores, sabe? Eu venho dentro do trem, venho ali fazendo uma análise, né, do contexto das pessoas, das coisas. Então isso é muito interessante, mas ninguém é melhor do que ninguém. Tem uma pergunta que eu estou agora baseada nisso que tu está falando aí, que é que tipo de ação, atitude nossas que atrai obsessores e, por outro lado, que tipo de ação, atitude que também afasta? Exatamente. Na questão 456 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec traz faz uma pergunta muito interessante, porque desde a 456 até 459, são as mais famosas, são essas duas, 456 e 459, mas devemos prestar atenção na 458 e na 457 também. Vou resumir a 456, 459, que ali a pessoa pode escutar isso 1000 vezes, pode ler isso 10.000 vezes, mas ela não coloca isso dentro de si, não internaliza isso, que é, primeiro, os espíritos veem tudo que nós fazemos? Sim, muitas vezes são eles que vos dirigem. Não, os espíritos veem tudo que nós pensamos, escuta, estão percebendo, sim, muitas vezes nos dirigem. Os espíritos veem tudo que nós fazemos? Nem tudo, porque só aquilo que lhes dá atenção, que chama atenção. Então, se o espírito vê que você está querendo enganar, você está querendo trair, você está querendo usar para poder seduzir alguém, pegar uma coisa... Esses espíritos sedutores que estão desencarnados, que estão com muita energia, porque desencarnaram fora da hora, imagina a pessoa desencarnar com 80 anos, 90, desencarnou com 50 e pouco, 40 e pouco, 30 e pouco, ela não extinguiu o seu fluido vital. Se ela tiver merecimento, vai acontecer alguma coisa, né? Que vão extinguir, vão passar lá de um hospital para uma colônia, mas muita gente, desencarnar não dói, mas a dor que a pessoa fica sentindo é aqui, no seu psique, agarrado com a matéria. A mesma coisa, uma pessoa que ela está com pensamentos idiotas, passa um espírito aqui na rua, eu estou aqui, com um pensamento meio... Eu chamei. Agora, se eu tive aquele pensamento, por exemplo, nós entramos, eu e ele, nós entramos num determinado local aqui, que a gente foi ver uma casa, né? Uhum. A gente tinha visto que energia boa da mulher, não foi que estava dentro da casa, não foi? Foi. Que energia boa. Quando a gente entrou numa outra, mais ou menos, né? More or less, so. Quando a gente entrou numa terceira, meu Deus do céu. Olha só, ainda bem que não só foi eu fiquei com a dor frontal aqui. O Léo também ficou com essa dor frontal, a energia era pesada. Só que quem tem sensibilidade já fica... Agora, só que eu tenho que ter sensibilidade, o que é que eu fiz? Eu comecei a fazer um trabalho em mim, isso vai sair, isso não é meu, né? Essa energia grudou ali. Mas aí é que tá, eu queria explicar o seguinte. Essa energia, a gente não entrou na sintonia. Mas nós entramos no ambiente, o ambiente está lá, asfixiante. Ele causou em nós o quê? Uma dor de cabeça só.
Mas tem gente ali que tem a mesma sintonia que não vai nem querer sair dali, vai ficar conversando ali com a pessoa e não vai querer sair, ai, não é? Porque vai se regozijar. Não é? E tem gente que vai sentir uma dor de cabeça porque não está dentro do meu diapasão de energia. Então, para nós entendermos, Léo Rossetti, essa questão de como nós podemos nos proteger é mudar a linha do pensamento. Aí existe a questão do esforço, da força. Eu admiro muito que o JF, quando ele dá parabéns às pessoas, ele gosta de dizer assim, muito esforço na caminhada, né? Por quê? Porque é isso que a gente precisa, muito esforço. O alto esforço para domar as nossas más tendências. No Evangelho segundo o Espiritismo, onde se intitula Os Bons Espíritas, aí tem aquela frase muito famosa que todos os palestrantes utilizam nos púlpitos, nos palcos, né? Reconhece o verdadeiro espírito cristão pelo esforço que empreende para domar as suas más tendências ou as suas más inclinações. E às vezes o cara está falando isso ali, mas ele não se esforça. Agora, o que a gente tem que diferenciar na questão como é que eu afasto um obsessor, como eu chamo ele, que é a pergunta do Léo? Primeiro, aquilo que eu falei, eu tenho que ver que muitas vezes eu vou ser obsidiado porque eu estou fazendo bem a alguém. Aí a pessoa vai deixar de fazer o bem? Ah, não. Eu não vou fazer não porque o obsessor dela vai me pegar. Sai, não ajudo mais. Não, criatura. Você não vai ser perseguido. Não deixe de fazer o bem. O Léo tá rindo aqui, ó. Não é? Não, criatura. Vai fazer o bem agora. Tem uma coisa. Eu vou fazer o bem, mas ensinando a pessoa a pescar. Arrumando o meio daquela pessoa sair daquele problema, seja da revolta, seja da questão financeira, seja de questões de culpa, seja questões de revolta, seja questões de... Porque se as pessoas utilizassem as peneiras de Sócrates, ela já evitava já que o obsessor do outro viesse. Porque uma pessoa que gosta, não é nem que gosta da fofoca, mas eu vou fazer um comentário, porque eu tô... Olha, Léo, não sei, o Zé Araújo... Eu acho que ele está dando em cima de mim. Eu acho que o Zé Araújo ele não é do bem. Ele não é do bem. Quer dizer, eu vou fazer um comentário desse com uma pessoa. Veja bem. Bem, eu quero desabafar com alguém. É o que eu estou achando. Eu esteja né, com a razão ou não. É o que eu acho. Mas veja bem. Eu tenho que pensar quem é que eu estou falando. Porque se a pessoa que eu estou falando já tiver um obsessor... E já vai juntar com os obsessores do espiritismo, os obsessores do Zé Araújo, já vai dizer assim, eita, agora vamos explodir isso aí, vamos juntar gente que é pra gente arrumar um defeito, vamos acabar com... Porque se a gente acabar com esse médio, a gente acaba com muita coisa boa. E às vezes a pessoa pode sentir uma coisa que não é nem ela que está sentindo. É alguém que você ajudou aqui. Aí a gente vai deixar de ajudar, eu e o Léo, como tem as psicografias, você doutrinou, né, um espírito em inglês, né, aqui, né, que teve uma psicofonia, né, em inglês, ele veio falando em inglês, né, ele doutrinou o espírito em inglês, aí acontece coisas ali, por exemplo, todo dia do nosso evangelho mediúnico aqui, né, eu já disse para ele que tem uma coisa que acontece comigo no trem, uma pessoa esquisita, parece que quer puxar o meu fone de ouvido, e aqui é um lugar seguro, mas é toda terça-feira. Aí o Léo disse assim, a gente vai fazer um código binário, vai mudar o dia, brincando, né? Não, porque isso está acontecendo por quê? Porque a gente está desenvolvendo um trabalho. E não quer que a gente desenvolva esse trabalho aqui, porque vai ser um ponto de abertura e de luz. Muita gente no Brasil diz, o Zé Araújo abandonou o CI, abandonou isso aqui lá. Eu abandonei nada, eu continuo trabalhando, continuo psicografando aqui o romance, 30, 40 páginas aqui, né? Continua dando passividade em inglês, em português, em chinês, em cantonês. Não falo que você não sabe, criatura. E se eu fiz alguma coisa, olha, eu peço perdão. Quer que eu me ajoelhe aqui? Se ele pode pregar uns pregos, eu fico em cima dos pregos, o que a pessoa quiser. Mas o importante é, não deixa de melhorar, não deixa de progredir, não deixa de ir nos lugares maravilhosos como o CEIU, como o CEAM, como o que você escolher. Mas não faça isso do orgulho de querer provar que você com a... Porque quando a gente está enganado, tem gente que está enganada. Eu nunca tive isso, graças a Deus. Né? Graças a Deus não, graças a mim. Eu não tenho nada a ver com isso. Graças a Deus pela força que me dá, né? A compreensão, pela ajuda que os mentores me dão, né? Agora, quando Jesus disse ali, porque assim, é muito importante isso serve para obsessão também. Quando Jesus disse assim, isso está dentro do Evangelho, né? De Mateus e de Marcos, se eu não me engano, que Jesus chegam para apedrejar uma mulher, porque aquela história ali, olha, no Evangelhos Apócrifos, né? De Tomé o atleta, como de Maria Madalena, né? É diferente essa história ali foi contada porque no Concílio de Nicéia, ou mesmo antes,
as pessoas que aderiram ao cristianismo, que principalmente Roma, que já aderiu ali ao cristianismo, e o Sinédrio, algumas deturpações que fazem parte mesmo, né, do homem que deturpa as coisas para poder mudar o curso dos interesses pessoais, né, como tem na questão 875 do Livro dos Espíritos. Agora, 895. O que é que ocorre? Ocorre que quando Jesus estava ali, que disseram que ia apedrejar a mulher, aí cada um que conta de um jeito, Jesus estava escrevendo na areia, ninguém sabe se estava escrevendo na areia, ele está dizendo que ele estava lá escrevendo na areia, né? Estava tranquilo, porque ele sabia o nível de consciência daquelas pessoas, né? Olha, se eu, essa coisinha que vos fala, essa titicazinha de galinha aqui que vos fala, tem psicometria, eu consigo perceber que você já viu ali no dia a dia, né? O JF, né? Tem uma psicometria, mediunidade e tudo mais. Você imagina Jesus, esse ser maravilhoso que está lá na questão 628 do Livro dos Espíritos, né? Qual é o ser, modelo e guia que a gente deve seguir? Jesus. A espiritualidade responde. E Jesus diz assim, ó, sabendo a consciência assim, aquele que estiver, que essa palavra para mim não existe, mas vou ter que falar ela, né? Sem pecado, ou seja, que nunca errou, que nunca cometeu nada, que é santo, que atire a primeira pedra. Reza a lenda, que as primeiras pessoas a deixar as pedras foram os mais velhos, que lembrou, já tinha esquecido quanta coisa dele. E cada um foi lá dentro das suas pedras. Depois a mulher veio se ajoelhar aos pés de Jesus. Jesus disse, onde é que estão os teus algozes? Era a turba obsidiada, querendo apedrejar, querendo fazer, querendo botar suas raivas, os seus melindres, as suas faltas de conquistas, as suas dívidas materiais e pessoais, querendo jogar em cima de alguém a culpa, porque a gente só quer uma motivação pequena para deturpar as coisas quando nós não estamos bem. Pensemos nisso, porque isso é uma forma mais assim, eu diria assim, elaborada de uma outra forma para você, Léo, não só para todos agora que eu quis dizer. Então, constantemente, Léo e todos, eu tenho que fazer aquilo que Paulo, nas suas epístolas, né, aos Coríntios, aos Talotinienses, né, que ele falou, entender errado, é combater o bom combate. É um combate de comigo e comigo mesmo. Ou comigo mesmo, com você e você mesmo. Quanto mais informação eu tenho, mais eu serei cobrado. Agora, informação pode deixar de ser informação e cair no esquecimento. E eu fico fazendo aquilo que eu não melhorei. Eu cobro muito dos outros, né? É aquilo, né? Do argueiro e a trava. Que eu acho essa parábola do Evangelho fantástica, o argueiro e a trava, né? A gente vê o argueiro no olho do outro, a gente fica apontando que tem um argueiro no olho do outro, mas a gente não vê a trave que tem nos olhos. E por que não vemos a trava? Porque a gente cobra muito do outro. Olha, não, você não fez isso, não aquilo, mas quando eu não faço, eu não dou bola. Pô, filho, esse livro é caro. Ah, mas se alguém mexeu no livro, muita gente faz isso com os filhos, com a mulher, com o marido. Eu quero que seja do meu jeito, eu quero que faça daquele jeito. Mas muitas vezes eu não estou afim de fazer. Mas os outros não podem ter esse momento, não estou afim de fazer. Os outros não têm um momento que ele não pode estar bem, que ele pode errar, que ele pode tropeçar, não. O filho ou a mulher ou o marido aí tem que estar 100%. Isso é uma forma de obsidiar e de chamar obsessores, porque o obsessor do outro assim, eita! E se o obsessor for nordestino, eita lasqueira! Se for de Minas Gerais, vai dizer, uai, sou, é aqui que eu vou ficar. Um queijinho, um cafezinho, ó, vamos infernizar. Quer dizer, a auto-obsessão é de nós para nós mesmos, né? E ainda chamando outros convidados, né? Para a festa, para a party, a Big Party. E a obsessão em si, ela só vem se a gente convidar. E, existe obsessão que a gente vem de outras vidas? Existe. A gente pode até falar esse assunto no próximo, né? A gente já está faltando 10 minutos, a gente vai ver ali quem... A gente pode falar sobre obsessão adquirida, ou advinda já de outras vidas. É um tema que a gente pode falar, abordar, para a gente fechar, né? Esse tema obsessão e obsessão. A gente vai fazer mais uma live da obsessão e obsessão e depois a gente fecha. Vamos partir para outro tema, que é a espiritualidade em espiral, que vocês sugerirem aí, que seja importante para todo mundo, não só para você, né? E para todos nós, né? Vamos lá, Léo, o 7. Tem mais uma questão da Flávia. Eu saí para almoçar com o Gustavo e estávamos falando sobre a fome que tantas pessoas passam. E nisso chega um moço e pede comida. Olha só. Ficamos muito contentes em poder ajudar ele. Ele veio direto na gente. A nossa energia deve ter atraído ele, né? De querer ajudar.
Não só energia, Flávia e Gustavo, não só foi energia. Olha só, a espiritualidade está constantemente nas ruas, perto de nós. E existe uma antena, todos nós temos essa anteninha, que ela está dentro... A questão da lei de causa e efeito, a gente pode até fazer isso. O novo tema ser lei de causa e efeito e ação e reação, né? Quem sabe? Vamos colocar em votação. Ação e reação, novo tema, vocês coloquem as mensagens aí. Ação e reação. Por quê? Porque, veja bem, quando, Flávia, a gente está num local e que tem aquela pessoa está passando fome e o guia espiritual da pessoa, os espíritos quer ajudar, percebeu que tem alguém ali, opa, aquilo veio no ar, aquela mensagem. E os mentores maiores captaram a mensagem de vocês, essa energia, e indicaram eles para ir direto para vocês. Porque a pessoa, não, se ele tivesse mais um não, ele ia desistir de comer. Muitas vezes é isso, a pessoa com mais um não, eu desisto hoje, hoje eu vou passar fome mesmo, e deixa assim mesmo, não é? E aí... foi direto para vocês, porque vocês chamaram isso. Assim como a gente chama para a gente ser um instrumento do bem, a gente chama também, sem querer, para ser um instrumento, não do mal, mas de fazer o mal para certas pessoas que só bastaria perguntar. Comigo mesmo, a partir de hoje, quem tiver qualquer dúvida a respeito de alguma conduta minha, alguma coisa, vem falar direto comigo, que eu vou ser muito sincero, eu não tenho nada. Agora tem coisa que a gente tem que não é esconder, a gente não pode colocar para o público porque muita gente ia ficar atiçado, né? Vamos supor que o Léo aqui tem uma casa espírita, né, Léo? E você se separou, vamos supor. Ok? Não é? Você se separou. Mas se as pessoas começarem a saber que você se separou, muita gente vai dizer, ai meu Deus, então eu tinha ele como santo, é melhor então a gente sair. Não é? Então muitas vezes a gente preserva certas informações, Léo, você preserva uma informação, para não prejudicar as outras pessoas. Então é muito bom a gente questionar a pessoa. Olha, Léo, o que está acontecendo? Por que eu não vi mais a Letícia aqui? Ô, Léo, por que você não fala mais isso? Não é bom perguntar à pessoa, de vez de sair falando, né? Ah, Léo, o Léo é não sei o quê. Não devo fazer isso não, meu filho, minha filha, não faça não. Sabe por quê? Porque você não gostaria que ninguém fizesse você. Use a primeira... independente da sua religião, se você não quer mais ser espírita, não quer ser nada... Você tá, mas não é por causa do Zé Araújo, ou por causa do Léo, ou por causa de ninguém. Você já estava querendo viver, querendo lazer, querendo fazer outras coisas que sua consciência, se eu for espírita, não vai deixar. Não tem esse negócio. O espírita é proibido proibir. Foi o que eu aprendi primeiro com o espiritismo. Agora a gente vai começando a ver que se eu estou fazendo algo que não prejudica ninguém, eu posso fazer. Agora, se eu vou fazer algo que eu vou prejudicar pessoas, é melhor não fazer. Não é? Ok. Tem mais aqui um comentário perguntando da Sheila Scolari. Sheila do Rio de Janeiro, Niterói. Sheila que mora num lugar muito especial. Conheço Niterói ali de passagem, né, de carro. Muitas vezes passei ali em Niterói, muitas vezes. Legal. Eu acho que nesses casos, além de obsessores, tem pessoas de cabeça muito fraca, eu acho. Seu trabalho é fantástico. Abraço. Ô, Sheila. Beijão pra você, minha querida. E essa força, isso me dá incentivo, porque assim, ó, até me emocionei agora, porque parece que veio uma energia dela muito boa. Mas é isso, a gente pode... O Zé Araújo é um cara que fica triste também, né? Tem de carne e osso, né? Hoje tem mais osso do que carne, graças a Deus, né? Graças ao meu personal trainer aqui, né? O Léo, né? Rossetti. E, enfim, o meu esforço também, né? O esforço diário de cada um. Mas assim, Sheila, não é fácil, viu? Eu já tive vontade, né? Eu e a Alice de fechar o CIU, aí foi quando vi aquelas psicografias todas, mais de 1000 psicografias que a gente recebeu de vários idiomas. E cada vez, né? Aqui a gente não parou de fazer o nosso trabalho, não paramos de fazer o bem. E a gente é muito pequeno ainda, né? E a gente faz o que a gente pode, né? A gente faz o que a gente alcança. Não sou melhor do que ninguém, não sou santo, nunca me intitulei como um cara, uma pessoa perfeita. Agora eu vou dizer, eu pelo menos me esforço todo dia. Eu quando cometo algo que... Agora é lógico, o que para as pessoas podem ser algo ruim, errado, para mim foi uma coisa normal, natural. Agora o que eu fico assim é que como a pessoa não entendeu, que principalmente quem já fez o inato, né, não entender que ninguém pensa como o outro. Cada ação vai ter uma reação diferente das outras pessoas. Mas é sempre tempo de se perdoar, é sempre tempo de pedir desculpa, é sempre tempo de se renovar, é sempre tempo de prosseguir. E outra, querendo o bem da humanidade, querendo o bem das pessoas, né? No geral. Isso é que a gente vai levar daqui. É o bem que nós fizermos, é o amor, é o perdão, é o reconhecimento de nossas fraquezas, dos nossos melhoramentos, né? É saber quando somos nós e quando é um obsessor, quando é a nossa auto-obsessão. É fácil isso? Não. Se fosse, todo mundo nem precisaria, né, de conhecimento. Mas é difícil, porque às vezes, uma coisa que eu falava há muito tempo atrás com a Anice,
a gente falando sobre obsessão, e ela deveria escrever um livro sobre isso. A Nícia, ela é muito, além de ser um nível moral muito grande, ela é uma pessoa muito, entende muito disso aí também, que acompanhou muitas coisas, muitos casos, muitos cases. Mas assim, a gente tem até um caso no CEIU, né, que é aí seria a possessão, que vem de outra vida. A gente vai falar na outra live que a pessoa, não é, a possessão foi um termo que Kardec mudou para subjugação, mas ele deixou nas entrelinhas ali a questão da possessão, porque é um termo mais antigo, né, que advém, inclusive, ou seja, é do passado, antes do Espiritismo. Essa palavra que está no Evangelho, que está na Bíblia, né, ser possuído, né, a possessão, né. E aí Kardec colocou lá no Livro dos Médiuns, escolheu uma palavra que é ser subjugado mesmo, né. Eu acho que combina mais, a palavra das igrejas, dos evangelhos é possessão. Kardec trouxe uma palavra que cria uma lógica melhor para isso, que é subjugar-se, uma pessoa que é subjugada pela outra. Mas, dentro das 3 obsessões, que nós já colocamos lá nas primeiras lives, que está contextualizada através do Livro dos Médiuns, que é a obsessão simples, a obsessão de fascinação e subjugação. Essa do meio, a fascinação, ela é algo muito que eu diria que se Kardec tivesse hoje, ele não colocaria isso só no Livro dos Médiuns. É porque, veja bem, eu como já estudei um pouquinho a codificação nesses 36 anos, e muita gente acha que eu tenho elas na cabeça, né, porque eu me lembro não é porque eu estudei para aprender mesmo, e quando aprendeu aquilo ficou aqui, porque a minha mente é assim, eu não tenho culpa, tanto eu posso perder a memória como eu tenho uma grande memória. Olha, é uma coisa meio doida, né? Ok? Aí, veja bem, se Allan Kardec hoje fosse recodificar, ele ia colocar essa questão da fascinação não só para os médiuns, ou para a mediunidade, mas a fascinação para os diretores de mesa mediúnica, para os presidentes e articuladores das casas espíritas, que estão fascinados, achando que o seu my way, o que eles estão fazendo, o tipo como eu faço a oração, o tipo como eu faço a introdução de uma coisa, é o melhor. E muitas vezes os espíritos estão assim, meu Deus, que vaidade, oh meu Deus, que teimosia, criatura. E muitas pessoas vão ser cobradas quando os espíritos vêm dar recado. Ah, não acredito no Zé Araújo, não acredito no médio tal, não acredito em fulano, não acredito em ninguém. Eu estou fascinado, estou fascinada. Quando eu tenho uma grande teimosia, aí se colocássemos a questão dessa terminologia muito bem empregada pelo professor Rivaí, o Allan Kardec, que é a questão de fascinar-se. Não é aquela música Fascinação. Uma novela, acho que chamada Carinhoso, não está usando aí, não é? Fascinação, não. Fascinação é de autofascinação. Quando uma pessoa está fascinada, ela está com essa obsessão de fascinação, todo mundo está errado e ela está certa. Seja, aí sim eu estou separando agora da questão mediúnica para a questão da casa espírita e depois para a questão pessoal e profissional. E no relacionamento. Porque o que é que vai pegar mais no relacionamento em termos de obsessão e de autoobsessão? É que eu tenho razão. Ele é assim, ela é assim, ou quando for ele com ele, não interessa, ela com ela, eu estou querendo medir que eu tenho que ganhar essa discussão, eu tenho que dizer que eu estou certa. E muitas vezes eu também posso ter uma auto-obsessão, dizer que eu sou culpado, ela está certa, não, eu sou culpado, sou culpada, não, nem 8, nem 800. Nós equilibrarmos num diálogo, sem querer fazer a cabeça do outro, num diálogo desarmado. Quando nós nos armamos, seja com quem for, no diálogo, que já não é diálogo, é uma discussão. De uma discussão, tem o Evangelho segundo o Espiritismo, onde tem ali, é fantástica essa leitura. Eu li por diversas vezes, durante muitos anos, que é uma leitura que tem ali chamada a cólera. Mas não é a cólera do vírus da cólera, não. É a cólera, a raiva exacerbada, que gera um sentimento de raiva, de querer esganar a pessoa, de jogar objetos, de querer... Isso, aí os espíritos dizem ali através do Evangelho segundo o Espiritismo, se nós nos assistíssemos quando nós estamos encolerizados, porque tem gente que tem uma cólera que é fingida que não é cólera, mas por dentro eu estou ironizando, estou mandando aqueles espetinhos. A cólera, se fosse estudada e aberta, e que eu não tenho que dizer que faltou nada no trabalho de Allan Kardec, foram 14 anos ininterruptos de compilação, dedicação, entregando a sua vida para trazer todo esse conhecimento maravilhoso que é o conhecimento do Espiritismo e do Livro dos Espíritos. Então, aqui são 11 horas e 30 minutos da manhã de domingo, fria, gelada e úmida aqui em Auckland, Nova Zelândia, com muito gosto, né, com muita vontade. E aí, devem ser aí agora 20 horas e 30 minutos no Brasil, né? E na Europa um pouco mais tarde. Eu quero agradecer aqui o Léo Rossetti por
por estar aqui comigo, né? Ele tinha outras coisas que eu estava para fazer, está totalmente cheio de roupa, né? Vem aqui, Léo, pertinho de mim, para ver como é que você tá bonitão. Vão achar agora que eu sou gay. Vão dizer que eu tô afim de você. Pijama. Esse aqui é um filho meu, ó, tá vendo? Não, é sempre bonitão aí, ó. Esse é o meu anjinho aqui da guarda aqui, tá bom? Não é? Obrigado, Léo. Então, assim, o Léo Rossetti que está aqui, a gente faz isso com tanto gosto, com tanto amor, com tanta boa vontade, a gente tem tantas outras coisas, temos mais curso à tarde, né? A gente não para, mas tem gente ainda que, infelizmente, ou com autoobsessão, obsidiado, diferente da Sheila Escolar aí e outras pessoas. Eu agradeço toda a vibração boa para mim, para o Léo, para nossas vidas, para o CI, para o CEAN, na vida de vocês, que Papai do Céu abençoe. E assim como o pedido ali da otimista Irene, né? Ali a gente vai colocar ali, né? A música que a gente começou a nossa live de hoje. Então vamos escutar essa música aí, olha só que legal. Né? Não julguem não, a vibração da música era muito boa, eu sinto. Muita paz, fiquem com Deus.